Olá, amigos e amigas do nosso Momento Redenção. Estamos aqui, desta vez, para tratar de um tema presente na Revista Espírita de março de 1868, com um tema muito interessante: ensaio teórico das curas instantâneas. Então, vamos lá, vamos ao fato. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é, sem qualquer dúvida, o das curas instantâneas. Compreende-se as curas produzidas pela ação continuada de um bom fluido, ou seja, aquilo que você periodicamente vai lá e recebe as energias fluídicas, as energias magnéticas através de alguém. Mas pergunta-se como esse fluido pode operar uma transformação súbita no organismo e, sobretudo, porque o indivíduo que possui essa faculdade não tem acesso sobre todos os que são atingidos pela mesma moléstia, admitindo que haja especialidades. A simpatia dos fluidos é uma razão, sem dúvida, mas não satisfaz completamente, porque nada tem de positivo nem de científico. Entretanto, as curas instantâneas são um fato que se não poderia pôr em dúvida, ou seja, eles acontecem, né? Se não tivesse um apoio, senão os exemplos dos tempos remotos, poder-se-ia, com alguma aparência de fundamento, considerá-los como lendários, ou, pelo menos, como ampliados pela credulidade. Mas, quando os mesmos fenômenos se reproduzem aos nossos olhos, num século mais céptico a respeito das coisas sobrenaturais, a negação já não é possível. E se é forçado a neles ver não um efeito miraculoso, mas um fenômeno que deve ter sua causa nas leis da natureza ainda desconhecidas. A explicação seguinte, deduzida das indicações fornecidas por um médium em sonambulismo espontâneo, está baseada em considerações fisiológicas que nos parecem jogar luz nova sobre a questão. Ela foi dada por ocasião de uma pessoa atingida por graves enfermidades e que perguntava se um tratamento fluídico poderia ser-lhe salutar. Por mais racional que nos pareça esta explicação, não a damos como absoluta, mas a título de hipótese e como tema de estudo, até que tenha recebido a dupla sanção da lógica e da opinião geral dos espíritos, o único controle válido das doutrinas espíritas e que possa assegurar-lhe a perpetuidade. Na medicação terapêutica, a, perdão, na medicação terapêutica são necessários remédios apropriados ao mal, não podendo o mesmo remédio ter virtudes contrárias, ser ao mesmo tempo estimulante e calmante, aquecer e esfriar. Não pode convir a todos os casos. É por isto que não existe um remédio universal. Dá-se o mesmo com o fluido curador. O verdadeiro agente terapêutico, cujas qualidades variam conforme o temperamento físico e moral dos indivíduos que o transmitem. Há fluidos que superexcitam e outros que acalmam, fluidos fortes
e outros suaves, e de muitas outras nuances. Conforme as suas qualidades, o mesmo fluido, como o mesmo remédio, poderá ser salutar em certos casos, ineficaz e até prejudiciais em outros, de onde se segue que a cura depende, em princípio, da adequação das qualidades do fluido à natureza e à causa do mal. Eis o que muitas pessoas não compreendem e por que se admiram que um curador não cure todos os males. Quanto às circunstâncias que influem nas qualidades intrínsecas dos fluidos, foram suficientemente desenvolvidas no capítulo 14 de A Gênese, para que seja supérfluo aqui as relembrar. Então, é o item 14, capítulo 14 de A Gênese, que trata exatamente dos fluidos e de tudo que envolve essa questão. A esta causa inteiramente física das não-curas, há que acrescentar uma inteiramente moral que o Espiritismo nos dá a conhecer. É que a maioria das moléstias, como todas as misérias humanas, são expiação do presente ou do passado, ou provações para o futuro. São dívidas contraídas cujas consequências devem ser sofridas até que tenham sido resgatadas. Não pode ser curado aquele que deve suportar sua provação até o fim. Este princípio é um motivo de resignação para o doente, mas não deve ser uma excusa para que o médico procurasse, na necessidade da provação, um meio cômodo de abrigar a sua ignorância. Ou seja, independente desta explicação, independente deste princípio, que é um motivo, que deve ser um motivo de resignação para quem sofre a dor, não deve ser um desincentivador do médico que deve buscar, através do trabalho, da pesquisa, da busca incessante de alternativas, de possibilidades para a cura de quaisquer dos males. Ao seu alcance, claro, no campo da medicina. Consideradas unicamente do ponto de vista fisiológico, as doenças têm duas causas que até hoje não foram distinguidas e que não podiam ser apreciadas antes de novos conhecimentos trazidos pelo Espiritismo. É da diferença destas duas causas que ressalta a possibilidade das curas instantâneas em casos especiais e não em todos. Certas doenças têm sua causa original na alteração mesma dos tecidos orgânicos. É a única admitida pela ciência até hoje. E, como a remediar até hoje, só conhece as substâncias medicamentosas tangíveis, não compreende a ação de um fluido impalpável, tendo a vontade como propulsor. Entretanto, aí estão os curadores magnéticos para provar que não é uma ilusão. Na cura das moléstias desta natureza, pelo influxo fluídico, há substituição das moléculas orgânicas mórbidas por moléculas sadias. É a história de Casa Velha, cujas pedras carcomidas são substituídas por boas pedras. Tem-se sempre a casa, mas restaurada e consolidada. A Torre Saint-Jacques
e Notre-Dame de Paris acabam de sofrer um tratamento deste gênero. A substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com a diferença que, sendo maior a sua penetração, em razão da tenuidade de seus princípios constitutivos, age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que o podem fazer as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Em segundo lugar, sua eficácia é mais geral, sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento, ao passo que as da matéria são fixas e invariáveis e não se podem aplicar senão a casos determinados. Então, essa é uma posição, é uma situação bem que difere bem as possibilidades de uma e de outra, enquanto as de teor do influxo, através do influxo fluídico, podem ser dadas, utilizadas sobre todos, as de caráter material só podem ser usadas com X ou Y finalidade, que elas têm uma proposição fixa, enquanto a do influxo magnético depende da minha vontade, da vontade de quem exerce, de quem doa esse magnetismo, quem doa esse fluido. É a mente que vai impulsionar, potencializar aquilo que se pretende fazer. Tal é, em tese geral, o princípio sobre o qual repousam os tratamentos magnéticos. Ajuntemos sumariamente, e de memória, pois não podemos aqui aprofundar o assunto, que a ação dos remédios homeopatas em doses infinitesimais é baseada no mesmo princípio. A substância medicamentosa, levada pela divisão ao estado atômico, até certo ponto, adquire as propriedades dos fluidos. Menos, entretanto, o princípio anímico que existe nos fluidos animalizados e lhes dá qualidades especiais. Em resumo, trata-se de reparar uma desordem orgânica pela introdução na economia de materiais sãos, substituindo materiais deteriorados. Esses materiais sãos podem ser fornecidos pelos medicamentos ordinários in natura, por esses mesmos medicamentos em estado de divisão homeopática, enfim, pelo fluido magnético, que não é senão matéria espiritualizada. São três modos de reparação, ou melhor, de introdução e de assimilação dos elementos reparadores. Todos os três estão igualmente na natureza e têm sua utilidade, conforme os casos especiais, o que explica por que um tem êxito onde o outro fracassa, porque seria parcialidade negar os serviços prestados pela medicina ordinária. Em nossa opinião, são três ramos da arte de curar, destinados a se suplementar e se completar conforme as circunstâncias, mas das quais nenhuma tem o direito de se julgar a panaceia universal do gênero humano. Cada um dos meios poderá, pois, ser eficaz se empregado a propósito e adequado à especialidade do mal. Mas, seja qual for, compreende-se que a substituição molecular necessária ao restabelecimento do equilíbrio só se pode operar gradualmente e não por encanto e por um golpe de batuta. Se possível,
A cura não pode deixar de ser, senão o resultado de uma ação contínua e perseverante, mais ou menos longa, conforme a gravidade dos casos. Entretanto, as curas instantâneas são um fato, e como não podem ser mais miraculosas que as outras, é preciso que se realizem em circunstâncias especiais. O que prova é que não se dão indistintamente para todas as doenças, nem para todos os indivíduos. É, pois, um fenômeno natural cuja lei há que buscar. Ora, eis a explicação que se lhe dá. Para a compreender, era preciso ter o ponto de comparação que acabamos de estabelecer. Certas afecções, mesmo muito graves e passadas ao estado crônico, não têm como causa primeira a alteração das moléculas orgânicas, mas a presença de um mau fluido que as desagrega, por assim dizer, e perturba a sua economia. Há aqui, como num relógio, cujas peças todas estão em bom estado, mas cujo movimento é parado ou desregulado pela poeira. Nenhuma peça deve ser substituída, e, contudo, ele não funciona. Para restabelecer a regularidade no movimento, basta purgar o relógio do obstáculo que o impedia de funcionar. Tal é o caso de grande número de doenças, cuja origem é devida aos fluidos perniciosos dos quais é penetrado o organismo. Para obter a cura, não são moléculas deterioradas que devem ser substituídas, mas um corpo estranho que se deve expulsar. Desaparecida a causa do mal, o equilíbrio se restabelece e as funções retomam o seu curso. Concebe-se que, em semelhantes casos, os medicamentos terapêuticos, por sua natureza destinados a agir sobre a matéria, não tenham eficácia sobre um agente fluídico. Assim, a medicina ordinária é inoperante em todas as doenças causadas por fluidos viciados e elas são numerosas. A matéria pode opor-se à matéria, mas um fluido mau há que opor, um, mas a um fluido mau há que opor um fluido melhor e mais poderoso. A medicina terapêutica naturalmente falha contra os agentes fluídicos. Pela mesma razão, a medicina fluídica falha onde há que opor matéria à matéria. A medicina homeopática nos parece ser o intermediário, o traço de união entre esses dois extremos, e deve, particularmente, ter êxito nas afecções que poderiam chamar-se mistas. Seja qual for a pretensão de cada um destes sistemas, a supremacia, seja qual for a pretensão de cada um destes sistemas, a supremacia, o que há de positivo é que cada um de seu lado obtém incontestáveis sucessos, mas que até agora nenhum justificou estar na posse exclusiva da verdade, de onde há que concluir que todas têm sua utilidade e que o essencial é as aplicar
adequadamente. Não temos que nos ocupar aqui dos casos em que o tratamento fluídico é aplicável, mas da causa pela qual esse tratamento, por vezes, pode ser instantâneo, ao passo que, em outros casos, exige uma ação continuada. Esta diferença se deve à mesma natureza e à mesma causa primeira do mal. Duas afecções que apresentam na aparência sintomas idênticos podem ter causas diferentes. Uma pode ser determinada pela alteração das moléculas orgânicas, e, neste caso, é necessário reparar, substituir, como me disseram, as moléculas deterioradas por outras sãs, operação que só se pode fazer gradualmente. A outra, por infiltração nos órgãos sãos de um fluido mau que perturba as suas funções. Neste caso, não se trata de reparar, mas expulsar. Esses dois casos requerem, no fluido curador, qualidades diferentes. No primeiro, é preciso um fluido mais suave que violento, sobretudo rico em princípios reparadores. No segundo, um fluido enérgico mais próprio à expulsão do que à reparação. Segundo a qualidade desse fluido, a expulsão pode ser rápida e, como por efeito de uma descarga elétrica, subitamente livre da causa estranha que o fazia sofrer, o doente sente-se aliviado imediatamente, como acontece na extirpação de um dente estragado. Não estando mais obliterado, o órgão volta ao seu estado normal e retoma as suas funções. Assim, podem explicar-se as curas instantâneas, que não são, na realidade, senão uma variedade da ação magnética. Como se vê, elas repousam num princípio essencialmente fisiológico e nada têm de mais miraculoso que os outros fenômenos espíritas. Compreende-se, desde logo, porque essas espécies de cura não são aplicáveis a todas as doenças. Sua obtenção se deve, ao mesmo tempo, à causa primeira do mal, que não é a mesma em todos os indivíduos, e às quantidades especiais do fluido que se lhe opõe. Disso resulta que tal pessoa que produz efeitos rápidos nem sempre é indicada para um tratamento magnético regular, e que excelentes magnetizadores são impróprios para curas instantâneas. Esta teoria pode, assim, resumir-se. Quando o mal exige a reparação de órgãos alterados, necessariamente a cura é lenta e requer uma ação contínua e um fluido de qualidade especial. Quando se trata da expulsão de um mau fluido, ela pode ser rápida e mesmo instantânea. Para simplificar a questão, não consideramos senão os dois pontos extremos, mas entre os dois há nuances infinitas, isto é, uma multidão de casos em que as duas causas existem simultaneamente em diferentes graus e com mais ou menos preponderância de cada uma, em que, por consequência, é necessário, ao mesmo tempo, expulsar e reparar. Conforme aquela das duas causas que predomina, a cura é mais ou menos lenta. Se for a do mau fluido, após a expulsão, é preciso a reparação. Se for a desordem orgânica, após a reparação, é necessária a expulsão. A cura
só é completa após a destruição das duas causas. É o caso mais comum, eis porque os tratamentos terapêuticos muitas vezes necessitam ser completados por tratamento fluídico e reciprocamente. Eis também porque as curas instantâneas que ocorrem nos casos em que a predominância fluídica é, por assim dizer, exclusiva, jamais poderão tornar-se um meio curativo universal. Não são, consequentemente, chamadas a suplantar nem a medicina, nem a homeopatia, nem o magnetismo ordinário. A cura instantânea, radical e definitiva pode ser considerada como um caso excepcional, visto que é raro. Primeiro, que a expulsão do mal fluido seja completa no primeiro golpe. Segundo, que a causa fluídica não seja acompanhada de alguma alteração orgânica, o que obriga, num caso como no outro, a olhar várias vezes. Enfim, não podendo os maus fluidos provir senão de maus espíritos, sua introdução na economia se liga, muitas vezes, à obsessão. Daí resulta que, para obter a cura, é preciso tratar ao mesmo tempo o doente e o espírito obsessor. Estas considerações mostram quantas coisas há que levar em conta no tratamento das moléstias e quanto ainda resta a aprender a tal respeito. Além disso, veio confirmar um fato capital que ressalta da obra A Gênese, é a aliança do Espiritismo e da ciência. O Espiritismo marcha no mesmo terreno que a ciência, até os limites da matéria tangível. Mas, ao passo que a ciência se detém neste ponto, o Espiritismo continua seu caminho e procede suas investigações nos fenômenos da natureza com o auxílio dos elementos que colhe no mundo extramaterial. Só aí está a solução das dificuldades contra as quais se choca a ciência. E aí, há uma nota, uma interessante nota. A pessoa cujo pedido motivou esta explicação está no caso das doenças de causa complexa. Seu organismo está profundamente alterado, ao mesmo tempo que saturado de fluidos os mais perniciosos, que a tornam incurável apenas pela terapêutica ordinária. Uma magnetização violenta e muito enérgica apenas produziria uma superexcitação momentânea, logo seguida de maior prostração, ativando o trabalho da decomposição. Ser-lhe-ia necessária uma magnetização suave, continuada por muito tempo, um fluido reparador penetrante e não um fluido que abala. E não um fluido que abala, mas nada repara. Ela é, pois, inacessível à cura instantânea. Interessante, não é, amigos? Muito interessante esta notação de Allan Kardec nesse ensaio teórico das curas instantâneas, que toca em tantas questões muito importantes para a nossa percepção, para a nossa apreensão dessa questão da cura no seu geral, mas em especial essas ditas curas instantâneas. Enfim, recomendamos o retorno dos amigos a este item na Revista Espírita de março de 1868,
ensaio teórico das curas instantâneas. Graças a Deus. Um abraço aos amigos queridos, um beijo nos corações de cada um.